Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conjunto de materiais sobre uma obra que é, assim, um verdadeiro pilar da psicologia no Brasil. O livro é O Ciclo do Contato, de Jorge Ponciano Ribeiro. A gente recebeu resumos acadêmicos, artigos, até dados bibliográficos. É uma referência absoluta na Gestalt terapia. E a nossa missão aqui é basicamente desmontar essa ideia do Ribeiro, peça por peça. Vamos tentar entender o que é esse tal de ciclo, sabe? Como ele funciona na terapia de verdade e também onde ele se encaixa nessa salada de frutas que são as psicoterapias hoje, com direito a todas as críticas que ele leva, claro. Perfeito. Então vamos lá. A premissa central, pelo que eu entendi, é que a nossa vida psicológica funciona em ciclos de necessidade e satisfação. Mas, o que isso realmente significa no dia a dia? A ideia que fica forte dos textos é que a Gestalt terapia vê a nossa vida como uma busca constante para satisfazer necessidades. E o ciclo do contato seria tipo o mapa desse caminho. Mas lendo a descrição das fases, sensação, consciência, mobilização, ação, não soa um pouco arrumado demais, não? Soa. E essa é a beleza e, ao mesmo tempo, o perigo de qualquer modelo, né? Na teoria, é um fluxo super elegante, começa com a sensação, aquele estímulo inicial meio difuso, pode ser um aperto no peito, uma fome que ainda não tem nome, uma inquietação. É o corpo falando antes da mente, sabe? É o famoso tem alguma coisa errada, mas não sei o que é. Exatamente isso. Aí, a fase seguinte, a da consciência, é quando a gente dá um nome para esse algo. A inquietação vira estou com saudade da minha irmã. Aquele aperto no peito se transforma em estou ansioso com a reunião de amanhã. A necessidade ganha uma figura, uma forma clara. Ok, então o ciclo é sentir, entender, preparar, agir. Mas na vida real, parece que a gente se sabota em cada uma dessas etapas. Quantas vezes eu senti uma inquietação, essa sensação, mas ignorei para não ter que lidar com ela? Ou sabia exatamente o que precisava fazer, a consciência estava lá, mas fiquei no sofá sem energia nenhuma. A teoria, então, está me dizendo que esses defeitos que a gente acha que tem são, na verdade, pontos de bloqueio previsíveis nesse mapa. Agora você pegou a essência da aplicação prática. Não é um modelo para descrever a perfeição, é um mapa para diagnosticar a interrupção, onde você ficou no sofá, sabendo o que fazer. Isso é um bloqueio na fase de mobilização de energia. Você tem a consciência, mas não consegue reunir a força para a próxima etapa, que é a ação. E a ação seria? Pegar o telefone e ligar para a irmã. Abrir o computador e preparar a apresentação. É o comportamento concreto que vai de encontro à necessidade. E quando essa ação é bem sucedida, a gente chega no pico do ciclo, o contato pleno. É a conversa genuína, a sensação de dever cumprido depois da reunião. É um momento em que a necessidade é de fato satisfeita. E depois do pico, vem a calmaria. Vem a retração ou assimilação. A missão foi cumprida, a energia se dissipa, a gestalt se fecha, você assimila a experiência, que bom que foi falar com a minha irmã, e volta a um estado de repouso, pronto para a próxima necessidade emergir. As neuroses, segundo essa teoria, são só isso, ciclos que nunca chegam nessa fase de retração. São necessidades congeladas, sabe? Presas em alguma etapa do caminho, consumindo nossa energia em segundo plano. Isso é fascinante, porque muda tudo. Não é sobre consertar um defeito de personalidade, mas sobre encontrar um engarrafamento de energia. É uma visão muito mais compassiva. Então a terapia não é uma caça às bruxas para achar o trauma original, mas sim um trabalho de, sei lá, engenheiro de tráfego, para liberar o fluxo. É uma analogia perfeita.
E as fontes mostram que o Ribeiro avança em relação aos conceitos do Fritz Perls, o fundador da Gestalt. Ele pega essa ideia de bloqueio e a coloca numa polaridade, onde existe a resistência, o bloqueio, também existe o que ele chama de fator de cura, o potencial para o fluxo. A terapia é sobre ativar esse potencial que já está lá, latente. Uma coisa que me chamou muita atenção nos textos foi a aplicação disso em terapia de curta duração. A gente ouve abordagem holística, processo existencial, e a imagem que vem é, sei lá, anos no divã. Mas as fontes falam em 10, 15 sessões. Como que isso é possível? É o ponto mais provocador da proposta do Ribeiro e a grande antítese que os materiais apresentam. A maioria das terapias breves foca num sintoma, você chega com pânico, a terapia te dá ferramentas para lidar com o pânico, é focal, é direto. O Ribeiro vai na contramão. Ele diz basicamente, não vamos focar no sintoma. O sintoma é só a buzina do carro que está com o motor quebrado. Então, mesmo com pouco tempo, o foco continua sendo o motor, o processo todo. Precisamente. Se alguém chega com uma queixa de ansiedade, o terapeuta gestáltico não vai tratar a ansiedade. Ele vai usar a ansiedade como uma pista para perguntar qual ciclo de contato está interrompido aqui. Qual necessidade não está sendo atendida e está gerando essa energia emperrada que você chama de ansiedade. O objetivo em 10 sessões não é eliminar a ansiedade para sempre, mas devolver à pessoa a capacidade de completar seus próprios ciclos. É ensinar a pescar, não dar o peixe, entende? E isso funciona. As fontes que a gente tem dão exemplos concretos. Sim, um dos estudos citados é bem direto nisso. Aponta que 10 sessões de 2 horas foram suficientes para aumentar a consciência e a qualidade de vida dos participantes. E o crucial é que isso aconteceu justamente porque o foco não foi no sintoma, mas no processo. A ferramenta para isso é o que eles chamam de experimentos fenomenológicos. Um nome bem técnico. O que seria isso na prática? Pense nesses experimentos como um ensaio para a vida, mas com uma rede de segurança. Em vez de só falar sobre o seu medo de confronto, por exemplo, o terapeuta pode dizer: imagina que a pessoa com quem você precisa falar está sentada nessa cadeira vazia. Diz para ela agora o que você realmente sente. Ah, a famosa técnica da cadeira vazia. Exato, mas pode ser qualquer coisa. Exagerar um gesto que você faz repetidamente, dar voz a uma sensação física. O objetivo não é resolver o problema ali, na hora. É sentir como é agir em vez de só pensar ou evitar. É trazer o bloqueio para o palco da terapia e ver como ele se comporta sob os holofotes da consciência. O ciclo que estava interrompido lá fora é trazido para o aqui e agora da sessão. Entendi. Então a terapia ajuda a pessoa a viver em miniatura e num ambiente seguro a etapa do ciclo em que ela está travada. Seja um luto que não permite a ação de se despedir, seja um relacionamento onde o medo impede o contato pleno, o ciclo vira uma ferramenta de diagnóstico em tempo real. Exatamente. Ele localiza com uma precisão quase cirúrgica onde a intervenção é necessária para que a vida da pessoa e a capacidade dela de satisfazer as próprias necessidades volte a fluir com mais naturalidade. É impressionante a clareza do modelo. Mas isso não surgiu do nada, certo? O Ribeiro estava construindo em cima de que fundações? Imagino que as fontes que a gente analisou mencionem os gigantes por trás dessa ideia. Com certeza, ele não tirou isso do vácuo. As fontes deixam bem claro que ele está firmemente apoiado nos ombros dos fundadores da Gestalt terapia. A obra principal citada é Gestalt Terapia, Excitação e Crescimento da Personalidade Humana, de 1951, do trio Fritz Perls, Rolf Hefferlein e Paul Goodman. É o livro base, onde a ideia de contato como um ajuste criativo ao ambiente foi desenvolvida. Então o Perls e os outros criaram os ingredientes, mas não a receita? Eles tinham essas ideias de contato, self, mas era algo mais filosófico, mais abstrato. É uma ótima forma de colocar. Era um conjunto poderoso de ideias, mas talvez um pouco disperso para o terapeuta aplicar no dia a dia.
O gênio do Ribeiro, e as fontes apontam para isso, foi pegar essa filosofia e transformá-la numa ferramenta de diagnóstico quase visual. Ele criou um mapa do tesouro que mostra não só o destino, o contato pleno, mas também todos os lugares onde o navio pode encalhar no caminho. Ele sistematizou e tornou didático. E os textos citam a outra obra do Perls mais para o final da vida dele. Sim, Gestalt Terapia Literalmente, de 1969. É um livro mais direto, mais provocador e é referenciado nas discussões sobre o self e o momento do contato. O trabalho do Ribeiro foi, de fato, organizar essas ideias seminais num modelo prático e aplicável, um verdadeiro manual de navegação. Ok, mas nenhum modelo é perfeito. Essa ideia de que todo bloqueio é uma patologia a ser superada me parece um pouco rígida. As fontes acadêmicas que recebemos apontam para algumas críticas, especialmente em situações mais extremas, como luto ou trauma. E essa é uma discussão crucial. A crítica é muito pertinente. O que acontece quando o bloqueio não é uma disfunção, mas uma parte necessária do processo de cura? Num luto profundo, por exemplo, a pessoa pode ficar fixada na dor, na fase da sensação ou da consciência, por um bom tempo. Seria como tentar fazer alguém superar o luto antes da hora, empurrar a pessoa para a ação quando ela ainda precisa sentir. Exatamente. Se a terapia vê todo o bloqueio como algo a ser consertado, ela pode acabar invalidando a experiência da pessoa. O luto é um bloqueio do fluxo normal da vida, mas é um bloqueio necessário, funcional. Como um terapeuta gestáltico lida com essa contradição? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está no fio da navalha da prática clínica. Um bom terapeuta, usando esse modelo, precisaria ter a sensibilidade de diferenciar uma resistência, que impede a vida de fluir, de um recolhimento que é parte da própria cura. A crítica não invalida o modelo, mas serve como um grande alerta. Não o aplique de forma mecânica. A ferramenta é um mapa, não o território. O terapeuta precisa olhar para a pessoa à sua frente e perguntar: este rio está represado por entulho que precisa ser removido ou ele está só passando por uma curva natural e mais lenta que precisa ser respeitada? Isso exige uma habilidade e uma presença do terapeuta que vão muito além de seguir um diagrama. Mostra que o mapa é útil, mas o navegador é quem faz a diferença. Perfeitamente colocado. O modelo é poderoso, mas não é a prova de falhas nem de má aplicação. E para quem ouviu tudo isso e agora está curioso para ler o livro, como eu, as fontes nos dão umas dicas práticas. O título completo é O Ciclo do Contato, temas básicos na abordagem gestáltica, com 208 páginas. Parece que há várias edições por aí, né? Qual a gente deve procurar? Sim, é uma daquelas obras que você encontra em todo lugar. Da biblioteca da faculdade ao sebo da esquina. A edição mais recente que foi citada nos materiais é a 9ª, de 2021, da Sumos Editorial. Essa é a ideal, toda revisada e atualizada, seguindo as normas da ABNT. Muito útil para quem está no meio acadêmico. Mas também mencionam uma mais antiga, que parece ser bem comum. Isso, a 2ª edição de 1997. É uma informação valiosa, porque se alguém encontrar essa num sebo ou numa biblioteca mais antiga, não precisa se preocupar, a essência da teoria está toda lá. E tem um tesouro escondido na página 205 da edição nova, algo que as fontes fazem questão de ressaltar. Que seria? A lista completa de referências que o próprio Ribeiro usou. É como ter acesso à playlist de inspiração do autor, sabe? Para quem realmente quer entender de onde vieram as ideias e como ele construiu o pensamento dele, é uma ferramenta de pesquisa fantástica. Então, resumindo a nossa conversa, o ciclo do contato de Jorge Ponciano Ribeiro não é só uma teoria. É um mapa prático de como nós, seres humanos, navegamos o mundo para atender nossas necessidades. A terapia que se baseia nele, mesmo num formato breve, atua como um desobstrutor de caminhos, identificando onde nosso fluxo de vida ficou emperrado e nos ajudando a colocá-lo em movimento de novo. Exato. O foco é sempre na interrupção como a raiz do sofrimento, como uma resistência que precisa ser atravessada para que o fluxo natural da vida seja restaurado. Isso nos deixa com uma provocação final, algo para pensar por conta própria. E se uma interrupção for não apenas consciente, mas
Como assim? Pense em quando a gente escolhe adiar a satisfação de um desejo imediato, sei lá, comer um doce, em prol de um objetivo maior a longo prazo, como a saúde. Ou quando um artista se isola, interrompendo ciclos de contato social para poder criar sua obra. Como o poder da escolha deliberada, da autodisciplina, se encaixa nesse modelo de fluxo natural? Seria toda interrupção uma neurose? Ou algumas podem ser a mais alta expressão de saúde e propósito? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.